Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Dons de revelação. Queridos e amados irmãos e amigos que nos ouvem e nos assistem, um bom dia para vocês. Continuamos aqui no estudo dos dons espirituais e graças a Deus, a partir de hoje, domingo, então já vai ser aberto os cultos, as igrejas, cumprindo aquelas regras, né, que a gente precisa fazer, mas precisamos gravar ainda hoje porque aqui no Magdalena, na parte da manhã, temos a primeira parte da ceia, né? Então estamos aqui no Jardim Magdalena, onde temos o nosso pastor Edmundo, ligado à sede, que é o nosso setor 47, pastor Misael, com o pastor Cândido, né? Também nessa escola dominical, na direção do presbítero Marielson. Então nós vamos continuar aqui o estudo dos dons. Você já está sabendo que nós não vamos ser cansativos, em torno de 35 minutos, né? E vamos rapidinho passar essa palavra para os irmãos, para você, e não vamos deixar de entender isso. Talvez não chegue aos seus ouvidos, ao seu conhecimento, tudo que você queria saber sobre os dons espirituais, que hoje nós vamos falar sobre dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria e dom de discernimento de espíritos. Continuo falando em nome de Jesus Cristo. Esperamos que esse domingo seja o último realmente que precisamos gravar aqui, porque não é nada melhor do que estar presencial, e não falte a escola dominical presencial, para que possamos perguntar, responder e estudar com um tempo maior sobre os dons espirituais. Vamos ler aqui, para poder continuar, eu quero ler o texto que diz respeito aos dons aqui na revista dominical. 1 Coríntios capítulo 12, aí tem Atos capítulo 6 e tem Daniel capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 12, aquele texto tão conhecido dos dons espirituais, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro a operação de maravilhas, a outro profecia e a outro dom de discernir os espíritos. Não é discernir espírito, é discernir os espíritos. E a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Atos capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, podemos adiantar que essa fé aqui já é o dom em que Paulo classifica aqui em 1 Coríntios, e de poder fazia prodígios, também veja aí o dom, e grandes sinais entre o povo. O dom espiritual, prodígios, sinais. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, sirineus, alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não vamos parar para explicar isso aqui, tá bom? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esse espírito está em letra maiúscula, então entendemos que é o Espírito Santo. Então a sabedoria dada pelo Espírito Santo a Estevão, ele falava, e não os seus algozes, seus inimigos, não resistiam tal sabedoria. Então foi revelado, Daniel capítulo 2, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu
Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel já entendeu aqui que dele, de Deus, vem a sabedoria e o poder, né? Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis. Daniel, continuando na sua oração, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e dá ciência aos inteligentes. Então nós podemos já ver os dois dons de revelação aqui em Daniel. Ele dá sabedoria e dá ciência, sabedoria e conhecimento. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Irmão, uma coisa interessante, irmãos e amigos que nos ouvem, uma coisa interessante: os dons, percebemos, quem é o estudioso da palavra de Deus, quem lê, quem estuda, porque não confunda, ler é uma coisa, estudar é outra, viu? Ele vai entender que, ou vai perceber, no Antigo Testamento, todos os dons espirituais, todos com exceção. Parece que o único dom que nós não observamos no Antigo Testamento é o dom de línguas, e o único dom que nós não vimos em Cristo Jesus é o dom de línguas. Parece que esse dom, línguas, interpretação, ele veio após o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, algo exclusivo para esse determinado tempo, e continuou na igreja. Paulo, no seu estudo sobre os dons, ele classificou, vamos dizer assim, Deus revelou para ele. Não é que Paulo estudou, como eu falei na aula passada, né? Gamaliel falou: Paulo, vamos fazer uma tabelinha de dons aqui. E nem tampouco ele achou assim no Antigo Testamento para fazer aquela tabela. Mas é lógico que Paulo tinha um conhecimento extraordinário do Antigo Testamento, não devemos negar isso. Mas por revelação divina, Paulo, ele estudando ou falando sobre esses dons, foi-lhe revelado realmente cada dom e o seu título e o seu nome, a ponto dele falar: quando eu for para Roma, eu que está entre vocês, eu quero repartir algum dom espiritual. Então, no Novo Testamento, nós vimos os dons com seus nomes, tá? Por isso que nós temos condição de estudar bem mais tranquilo, porque já está aqui nas páginas do Novo Testamento. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, obreiro, para você, pastores. Não imagine que, quando a gente lê aqui sobre palavra da sabedoria, do conhecimento, né? Não imagine que a faculdade que se faz, o título de PhD em divindade, você se formou em teologia, você fez não sei aonde, você é um bacharel. Não confunda isso com dom espiritual, viu? Não confunda em que agora eu tenho sabedoria de Deus. Não, de maneira alguma. O conhecimento, isso é extraordinário, isso é uma coisa excelente, é uma coisa maravilhosa, mas não é dom espiritual. É que nem aquele pregador, sabe aquele pregador que quando você convida, pastor, para vir para a sua igreja e pregar, e ele vem no carro pensando na mensagem que vai fazer, porque é lógico, ele faz um pequeno esboço e ele vem mais ou menos formatando o que vai falar, o seu esboço na mente, mas é lógico que o esboço é do homem, mas a mensagem é de Deus. Mas quando vem um pensamento, me lembrei daquele versículo lá de Isaías, me lembrei daquele versículo lá de... Aí quando ele chega na igreja, ele diz: Deus falou comigo no carro, quando eu vinha assim pensando e coisa e tal, e vindo para cá, aí o Senhor falou comigo, eu quero repartir para vocês. Não, o Senhor não falou nada, ele simplesmente veio pensando, e ao pensar ele disse: pronto, Deus falou comigo. São essas pessoas que precisam mais um pouquinho de sentar para aprender, para poder levantar, para ensinar ou pregar, ok? Então não vamos confundir dons espirituais
com conhecimentos adquiridos em faculdades, em tradições e assim por diante. Falando dos dons, a palavra do dom, a palavra da sabedoria, eu quero ser rápido aqui, porque como falei, nem sei quanto tempo falta aqui, vamos ver se o meu diretor vai dizer mais ou menos quanto tempo falta para eu saber dividir aqui. Conceito do dom. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita, certo? Tudo bem. Segundo um dicionário eletrônico, sabedoria significa discernimento inspirado. Discernimento inspirado. Então é diferente, irmãos, daquele discernimento que, às vezes, quando estamos conversando com alguém, então a gente diz, espera aí, fulano estava conversando e eu discerni uma coisa, eu entendi uma coisa, pelo jeito que estava conversando, pelas palavras que colocou, pelo assunto que vinha trazendo, eu entendi. Não confunda nada disso com dom, porque dons são usados por Deus segundo a pessoa a quem Ele quer dar, para momentos extraordinários e necessários. E outra, como vemos aqui, é para o bem coletivo. Não é para... Não, peraí, eu agora tenho um dom, hein? Se quiser vir saber de alguma coisa, é só me procurar. Senão vai servir para mim mesmo. Não, de maneira alguma. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo aqui em Coríntios capítulo 12, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Extremas e difíceis. Então vamos lá. Vamos entender a sabedoria, por exemplo, deixa eu ver logo aqui. Essa sabedoria vem de onde? É dada por Deus. Não é adquirida lá nos meus estudos, apesar de que é uma coisa extraordinária. Você ter sabedoria é uma formação sábia dentro da sua cultura e assim por diante, dentro das suas tradições, das informações que você recebe, isso é extraordinário. Mas não vamos jogar na igreja e entender que isso é dom de sabedoria. A sabedoria, Deus dá sabedoria. Vamos ver Provérbios capítulo 2 versículos só, para a gente não tomar muito tempo lendo aqui, e temos mais um tempinho para explicar. Provérbios capítulo 2 versículo 6. Provérbios 2 capítulo 6 diz assim, assim que eu achar provérbio, eu garanto que eu leio para vocês, tá bom? Provérbios 2, capítulo 6. Achei. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, certo? Tudo bem. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Interessante. Parece que nós já temos 3 dons espirituais aqui, né? O Senhor dá sabedoria, dá conhecimento e discernimento. Mas não vamos exagerar aqui, eu não vou querer ser, vamos dizer assim, já achei discernimento, aqui é discernimento de espírito, não. Esse discernimento está dentro da sabedoria para que eu possa discernir, conhecer, saber o que se está falando, saber interpretar o assunto e assim por diante. Então, está dizendo, o Senhor dá sabedoria. Eu quero gastar mais pouquinho minutos aqui. Vamos ver isso aqui, é muito importante, em Cristo Jesus. Quando foi que Jesus usou essa sabedoria? Para entendermos, irmãos, que tem que ser algo muito sério, né? Para que Deus dê essa ferramenta, esse dom espiritual para um dos seus servos, e principalmente aqueles que estão na liderança, né, precisa desse dom. O pastor precisa desse dom para um aconselhamento, para direcionar alguém, para instruir alguém. Precisa realmente desse dom para que realmente essa direção seja a direção correta onde aquela pessoa vai andar. Em Cristo Jesus, João 8, versículo 7. Mas primeiro a palavra de Deus já está aberta. Não, João 8, versículo 7. Diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse:
se algum de vocês estiver sem pecado, não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Aí você pergunta, mas o que há de extraordinário aqui? Se lembra daquela história da mulher que foi apanhada em adultério? Sabe qual foi o problema aqui? E precisou de uma saída extraordinária, divina, de uma resposta que não complicasse um lado nem outro. Quando falaram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e ela tem que ser morta, ela precisa morrer. A lei de Moisés diz isso. Então veja só que Jesus não podia pender nem para um lado nem para outro. Não vai matá-la não, porque eu sou o salvador dela. Então ele já estaria contrariando a lei. E por outro lado, então se a lei está mandando, pode matar, porque eu sou cumpridor da lei. Então ele não estaria cumprindo o papel de salvador dos pecadores, que foi para isso que ele veio. Então precisava de uma saída, de uma resposta que não comprometesse Jesus nem de um lado nem de outro. Então ele falou, quem de vós não tiver pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Ele falou isso, respondeu isso, sem atingir nenhum lado nem outro. A única coisa que Jesus atingiu com sua resposta foi exatamente o coração, o íntimo dos pecadores, né? E ninguém se viu ali apto para dizer, eu vou atirar, eu vou jogar a pedra, porque não, de maneira alguma. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, refere-se também, Isaías profeticamente refere-se à sabedoria de Cristo, quando ele diz, foi-me dado uma língua erudita para que eu possa, com uma palavra, levantar o que está cansado, uma língua erudita, uma língua sábia, né? Aqui em Mateus capítulo, só mais um versículo, Mateus capítulo 22, versículo 20 e 21, quando Jesus usou o dom de sabedoria, viu? O dom de sabedoria, Mateus 22, 20 e 21, é o que nós falamos no começo. Esses dons estão no Antigo Testamento, só que não estão classificados, não receberam nomes. Então Paulo, segundo a revelação que lhe foi dada, revelou-nos para nós, deu o nome, e hoje quando esse dom ele aparece, ele surge à nossa vista, então a gente sabe, alguns até que também não é um pouco difícil a nomeá-los. E outro, irmãos, é bom entender, porque os dons espirituais, às vezes a gente diz, fulano tem um dom, esse é o dom, esse é o dom. Às vezes ele não aparece sozinho. Por exemplo, nós temos o dom da palavra de conhecimento, normalmente ele aparece aqui junto com o dom de discernimento de espírito. Isso é muito interessante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque o objetivo de Deus, o projeto de Deus para a distribuição desses dons espirituais é para que a igreja cresça, para que, por exemplo, quando nós vimos nos dons ministeriais, aperfeiçoamento dos santos, né? E esse é o objetivo de Deus para a melhora do seu povo, no crescimento espiritual, para melhor servi-lo. Então veja capítulo 22, versículo 20 e 21, aqui, 20 e 21, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e essa inscrição? Isso aqui nós estamos nos referindo quando Jesus foi cercado pelos fariseus, acusado de não pagar imposto, já acusaram ele muitas vezes, mas nesse caso aqui, escuta, Senhor, é lícito, é certo pagar, então jogando Jesus contra o Estado, jogando Jesus contra César. É certo pagar o imposto? E a pessoa já diz, não, né, não é não, porque eles estão roubando demais, porque os publicanos não...
Então Jesus falou, de que me traz uma moeda aqui. Então, de que é essa inscrição aqui? Ah, é de César. Isso é um ensino, uma maneira dramática que Jesus tinha para ensinar também. Então Jesus falou, então dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dê ao Estado o que é de Estado. Sirva ao Estado como uma pessoa dentro da sociedade civil e sirva a Deus como uma pessoa religiosa nesse sentido aqui. Amém? Vamos correr aqui para o dom da palavra da ciência. Mas eu quero só me referir uma coisa aqui rapidinho. Salomão, você se lembra daquela... Isso aqui segundo 1 Reis, capítulo 3, né? 1 Reis, capítulo 3 e capítulo 9, o que é que diz aqui no capítulo 3? Rapidinho, peraí, deixa eu ver, eu tenho que ser bem prático aqui. 1 Reis, capítulo 3, está dizendo assim, olhe para cá, não desista a atenção não, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, essa mulher mora comigo. Na mesma casa eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa e assim por diante. Deixa eu ver o capítulo 4, o que aqui diz. Eu já estou citando aqui os capítulos, o texto bíblico. Então, por favor, abra sua Bíblia, estude aí, porque o tempo aqui é corrido, tá? Como você está vendo. Capítulo 4, versículo 29, diz assim... Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento. Você está entendendo como é a sabedoria de Deus? Né? Não, quando a gente fala de Rui Barbosa, excepcional, uma coisa interessante, né? Um homem sábio, coisa e tal, mas aqui é diferente. Quando Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Sabe por quê? Porque a sabedoria de todos do Oriente e do Egito eram sabedorias adquiridas em escolas, estudavam, coisa e tal, sabedoria humana. E o escritor sagrado está referindo a sabedoria de Salomão como sabedoria dom, recebida por Deus. Então, naquele fato ali de, meu senhor, a mãe, né, que estava sem a criança tinha morrido. Eu moro com essa outra minha amiga e a gente estava deitado lá e ela deitou por cima do meu filho, o meu filho morreu, eu vi que meu filho estava morto, e Salomão se viu num dilema medonho, porque a outra que tinha o filho vivo dizia, não, e aquela confusão medonha. E Salomão, e agora para descobrir quem é é ela que matou, e eu preciso descobrir agora quem é a mãe do menino morto, a mãe do menino vivo, e... A que estava reclamando, o filho que estava, a mãe que estava reclamando era do filho vivo. E a outra que estava quietinha, se fazendo de santinha, era do filho morto. Mas ela disse, não, eu vou dizer que eu sou mãe do filho vivo. Aí Salomão disse, espera aí, vamos fazer o seguinte. E outro, irmãos, parece que Salomão não estava brincando, não. Não estava brincando, não. Ele disse, então lhe veio uma maneira, uma saída para ele resolver essa questão. Eu acredito que ele ia fazer assim mesmo, né? Esse é o meu pensamento. E Salomão disse, vem cá, o soldado, pega a espada aí, pega a criança, corta ela no meio e dá um pedaço para um pedaço para outra. A mãe que não era mãe da criança foi muito tola e disse, tá certo, aí sim, aí resolveu o problema. Aí a verdadeira mãe falou, não, dê para ela o menino. Ele é meu filho, não quero ver meu filho morto. Né? Se ela quer, melhor dar... Então, você já tem conhecimento dessa passagem, é muito interessante, é extraordinária. Então, Salomão resolveu essa questão. Então, dá a criança para a mãe, porque esta é a mãe do menino. Muito bem. E vamos aqui, palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência. Muito bem. A palavra da ciência. O que é? Este dom
também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Sua função. Vamos pular para o item 3 aqui, exemplo bíblico da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 a 12. Então, o que era que acontecia? O rei da Síria dizia, escuta, nós vamos atacar Israel por aqui, vamos fazer isso aqui, e vamos fazer, e vamos atacar, e a gente vai... E Eliseu, através do dom da ciência, do conhecimento, Deus lhe revelava isso aí. Quando Eliseu falava para o rei, e o rei da Síria soube, Eliseu falava para o rei de Israel, o rei da Síria soube, disse, espera aí, tem alguém contando aqui o nosso plano, tem alguém nos traindo. E na realidade tinha alguém contando mesmo, era Deus que estava contando, estava revelando, né? Isso aí é o dom da palavra da ciência. Se lembra aquele caso também que quando Eliseu levantou cedo, que o exército assírio, parece que o assírio cercou Samaria, e para atacar, quando Eliseu levantou, que viu, que Geazi também levantou, ai meu Senhor, o que é que a gente vai fazer? Aí Deus abriu os olhos de Eliseu, mostrou-lhe em visão carros de fogo, anjos, né? Parece que carros de fogo para lá do exército, como quem estivesse mostrando uma mensagem de defesa, né? Que ele vinha acudir seu povo. E Deus falou, ó Deus, e Eliseu falou, ó Senhor, abre os olhos dele, de Geazi, para que veja também, né? Porque eu estou vendo, para ver se acaba esse pânico dele. Então isso também é revelação daquilo que está do outro lado da cortina. Então isto é também palavra do conhecimento. Daniel capítulo 2, versículo 2. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel capítulo 2, não foi esse que eu li aqui não, né? É isso mesmo, isso mesmo. Foi revelado a Daniel, né? O segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel chamou seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Escuta, vamos orar, vamos passar a noite de vigília, porque Daniel, na realidade, eles iam ser mortos se não revelasse isso aí. Então, nós precisamos orar. E quando eles foram passar uma noite de vigília, e a Bíblia diz que Deus revelou. Uma coisa que eu não falei para vocês no começo, é que tem um irmão que já chegou para mim e falou, irmão, sabe aquele irmão bem empolgado, tadinho, sem muito conhecimento, a irmã fulana de tal falou que eu tenho um dom de sapato de fogo, porque ele sentava-se e ficava pisoteando, né, amassando o barro, tadinho, perto da cadeira dele. Já tem outros, então outros dizem, eu tenho um dom de revelação. Que revelação? Que dom? Então, quando a gente lê aqui na lição, os dons de revelação, os dons de revelação, é porque eles são dados, ele vem para a igreja, para o crente, através de revelações, né? Por exemplo, o dom da palavra da ciência, ele vem através de sonhos, através de visões, certo? Através de uma mensagem que por exemplo, os profetas sentiam em seu coração. Vamos ver um exemplo, Abacuque, peso de Abacuque, né? Que era uma mensagem que Deus dava para Abacuque. Então parece que é na Bíblia, no Antigo Testamento, em relação aos profetas, parece que é só Abacuque que tem essa palavra, mas oráculo, né? E vinha peso, então parece que Abacuque sentia aqui aquela revelação. Então a sabedoria é através de revelação, né? E o discernimento de espírito
É preciso você perceber que vem algo da parte de Deus para que você tenha saída naquela questão, naquele problema. Eu posso chegar perto de uma pessoa e falar 10.000 palavras e não fazer efeito nenhum. Palavras bonitas, palavras de autoajuda, que infelizmente na maioria dos nossos cultos, né, eu digo os nossos na igreja no sentido geral, é o que temos. A palavra de Deus pouquíssimas vezes se escuta, mas palavra de autoajuda não transforma, pode confortar, mas não transforma. Palavra de autoajuda não é a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, não existe, né, repetindo, dom de revelação. Existe um grupo de dons que são chamados, não é na Bíblia, Paulo diz, olha, isso aqui são dons de revelação. Não. É uma separação que os estudiosos fazem para melhor entender o estudo da palavra de Deus através dos dons espirituais. Continuando aqui rapidinho para entrar no dom de discernimento de espírito. Se lembra no caso de José? José foi chamado à presença de Faraó, depois de ele ter revelado dois sonhos, do padeiro e do copeiro de Faraó. Com 2 anos depois ele foi chamado à presença de Faraó, revelou os sonhos de Faraó, através do dom espiritual. É lógico que José não teve sabedoria nenhuma para revelar, não, eu acho que esse Faraó aqui é... Não, de maneira alguma. Deus revelou através de José. E então nós vemos aí uma coisa interessante, irmãos. Veja se você concorda. O dom da palavra do conhecimento ou da ciência, tá? Conhecimento ou ciência é uma coisa só. Então, José revelou o sonho de Faraó. E depois ele deu conselho para Faraó para nos passos seguintes, como Faraó deveria fazer para o progresso, para o andamento da economia no Egito. Então, isso aí já podemos entender que era a sabedoria. Então, José, é o que eu gosto de falar, parece que os dons, às vezes ele não age só, né? Ele não age sozinho. Se lembra do caso de Ananias e Safira? Quando Pedro revelou através do dom espiritual, veja só, Pedro revelou a façanha, o erro de Ananias, e ainda mais, além disso aí, veja o dom de maravilhas, que quando Pedro disse, que quando ele morreu, e Pedro para a viúva que passou 3 horas viúva, que é a mulher de Ananias, Pedro falou, tá aí os pés dos que levaram teu marido, te levarão a ti. Então, isso aí é o dom de maravilhas, prodígios, sinais extraordinários. Então, nós vemos que esse dom não está só. Agora vamos, só um, para a gente não ficar em branco aqui. Em Jesus Cristo, toda vez que você encontrar na Bíblia, e não precisava falar do homem a Jesus, que ele conhecia o íntimo, o coração do homem, então aí é através do dom da palavra do conhecimento que Jesus tinha. Se lembra da pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5, onde ele falou para Pedro, para os pescadores, faze-te ao mar e vamos pescar lá de novo. Eles, coitados, já estavam decepcionados. E Pedro falou, mas Senhor, a gente passou a noite toda, mas já que tu mandasses, segundo a tua palavra, sob, debaixo da ordem que tu desse da tua palavra, então nós vamos lá. Por quê? Porque Jesus conhecia que ali estava o peixe. Se lembra da João capítulo 21? Quando pescaram e não tinha nada, Jesus falou, olha, lança a rede do lado direito. Então Jesus sabia, através do conhecimento, o Espírito Santo lhe revelava que aonde estava o peixe. Isso é a palavra do conhecimento. Muito bem, muito bem. Irmão, discernimento de espírito. Irmão, uma coisa interessante aqui, agora veja só.
não vou gastar muito tempo, porque eu estou com o relógio aqui à minha frente para não faltar com a verdade com vocês. Né? Falei que eram uns 30 e poucos minutos. Quando a gente pensa discernimento de espírito, já vem logo na nossa mente o quê? Endemoniado, né? Pessoas que... estamos todos em reunião de oração e tem aquela pessoa que está meio estranha e... Não, é muito mais sério do que isso. É muito mais sério. Inclusive, em falar de seriedade acerca de dons espirituais, depois nós vamos falar sobre dom de profecia, que a gente está muito enganado com essas mensagens que a gente vê, esses besterol aí, né, essas profetadas, e a gente diz, eu faço profeta. Não, faço profeta é uma coisa muito mais séria. Venha para a escola dominical que você vai aprender, tá? O que é realmente o falso profeta. Então, dons espirituais. Irmãos, o dom espiritual muitas vezes está ligado, discernir espírito, perdão. O dom de discernir espírito muitas vezes está ligado com o falso profeta. Esqueça essa parte, porque quando a gente pensa isso, aí vamos direto para onde? Atos capítulo 16, né? E a mulher, aquela moça lá que estava... Não, é muito mais sério do que isso. Ele pode ser examinado também, o dom de discernimento de espírito, irmãos, através da palavra de Deus. No começo da igreja, era muito necessário esse dom, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então era necessário esse dom para se entender quem estava falando. Falsos profetas que chegavam, falsos mestres que chegavam nas igrejas naquele tempo, abertas pelos apóstolos, e chegavam muitos com cartas, e chegavam dando uma de apóstolo, e Paulo brigou muito com esse tipo de gente, e agora vamos ensinar a palavra de Deus de uma maneira contrária. Então, o dom de discernimento de espírito serviu para isso. Espera aí. Essa doutrina que está falando, então está ligado muito à doutrina, ao profeta, ao falso profeta. Essa doutrina de que ele está falando, realmente, de que espírito é que ele está falando? Então esse espírito aqui, irmãos, é o espírito do homem, é onde está o centro aqui, de onde ele está falando. É para a gente discernir. Então veja só, pode ser examinado por também duas provas. Prova doutrinária, eu quero ler rapidamente aqui para vocês, e prova prática. 1 João 4, verso 6, 1 João não é o Evangelho de João, tá? 1 João 4, verso 6 diz assim, isso é muito interessante, não temos tempo de desembaralhar tudo isso aqui, vai ter que ser na escola dominical qualquer outro dia. 1 João capítulo 4, verso 6, amados, não creiam em qualquer espírito, não está falando de espírito maligno não, de demônio não, tá? Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos... examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Espera aí, se procede de Deus, tem que ser o Espírito Santo, e não espíritos. Então, quer dizer, examine quem está falando, quem está ensinando, quem está expondo a palavra, quem está pregando, para ver se essa pessoa, se este Espírito é realmente de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Hoje, agora veja, Mateus 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15, o que é que Jesus diz aqui? É muito interessante. Mateus 7, versículo 15, diz assim, Jesus falando, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinho e assim por diante? Então, irmãos, muitas vezes era necessário ou é necessário dom de discernimento de espírito, não para ver se o fulano está endemoniado, mas para ver se a doutrina que o profeta está pregando
é realmente a doutrina de Deus. Então, quando fala Espírito, está falando do íntimo, de quem está pregando. Por exemplo, se você vê quem é o Espírito que tá falando ali, através de que Espírito, né? Relacionando-se a mim, por exemplo, né? Então eu estou falando a palavra de Deus, tá? Não é demônio, não se refere, por exemplo, ao Espírito Santo de modo direto, não. Então, a discernimento de espírito é muito mais sério do que nós imaginamos. Então, outra coisa, hoje, não é que tudo você precisa agora de discernimento espiritual para entender se quem está pregando, quem está falando. Não, através da palavra de Deus agora, é necessário o dom espiritual, o dom de discernimento de espírito? Sempre foi necessário. Mas no começo da igreja era muito mais necessário. Hoje nós temos a palavra de Deus completa na mão, principalmente o Novo Testamento, e hoje nós, através do conhecimento da palavra de Deus, sabemos que Espírito é que está falando. Por exemplo, quando você liga a sua televisão, você vê esses pregadores, esses donos de igreja que, irmão, sinceramente eu não tenho coragem de falar igreja evangélica e nem de falar obra de Deus. Os vendedores da fé, né? Se isso aí não for o falso profeta, irmão, precisa de dom espiritual para você saber que esses são os falsos profetas que vivem vendendo a fé aí, que o importante para eles é a lã das ovelhas, não é a alma das ovelhas, é a lã. Então, ele estando com a lã da ovelha dentro do bolso, ela vai para onde quiser, isso aí não importa. E, através da palavra de Deus, nós entendemos isso aí. Agora, você não estuda a palavra de Deus, muitas vezes, não quer se entregar a exatamente o que a palavra de Deus está dizendo para você ter conhecimento das doutrinas que está chegando aos seus ouvidos, ao seu coração. E você fecha a Bíblia e vai orar pedindo a Deus discernimento, meu querido, não vai ter, não. Eu sinto muito, mas eu já estou dizendo para você que Deus não vai te dar, porque Deus não vai dar discernimento, você tem que ter um parâmetro também para discernir. Porque nenhum dom espiritual, grave aí, nenhum dom espiritual, eles agem fora do contexto da profecia escrita, que é a palavra de Deus, tá? Então não feche a Bíblia e vá orar pedindo a Deus discernimento, que você não vai ter. Eu já estou adiantando de antemão. E não estou profetizando, não. Eu estou falando uma coisa que é real. Vai estudar a palavra de Deus. Agora, aquilo que você não consegue entender pela doutrina santa de Deus, pela teologia perfeita que está aqui. Se você não conseguir entender, então você peça discernimento, que Deus vai abrir as portas para você. Isso principalmente na sua igreja, pastores, dirigentes, líderes. Qual é o dom que você precisa? Então peça a Deus, que Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá o dom que está precisando na sua igreja. Deus sabe exatamente o dom que se precisa ali, mas também o obreiro ele tem que ter sensibilidade para pedir, porque tem base bíblica pedir o dom. Senhor, está precisando disso aqui, está precisando de tal dom, e Deus é misericordioso. Antes de terminar, eu creio que você que não é crente, que está ouvindo e assistindo essa palestra sobre dons espirituais, muito rápida e curta, entregue sua vida para Jesus Cristo. Reconheça que você é pecador. Aceite o convite do Senhor Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Saia da idolatria. Saia da feitiçaria, saia de tudo aquilo que sua mente, sua consciência julga que está errado, porque o pecador, aquele que desobedece a Deus, o idólatra, Paulo diz que ele é levado ao ídolo, e essa palavra levado quer dizer assim, como que está sendo empurrado, levado à força. Então nenhum idólatra, nenhum adorador de ídolo, ele vai
assim de coração aberto, consciente de que é a verdadeira coisa de que ele está fazendo. Não, ele também não está sabendo que está sendo levado. Porque quem é que está levando ele? É um Senhor que está dentro de você, e esse Senhor se chama pecado. Ele estabelece uma lei e você tem que obedecer. Desde já eu agradeço muito o seu tempo, o seu interesse por nos ouvir até agora. Agradeço também aos meus líderes, homens de Deus, que têm nos dado esse direito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus Cristo.